Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem, pessoal? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Vocês têm ou já tiveram em algum momento da vida de vocês uma dificuldade em aceitar os próprios erros, aceitar o fato de que você erra, ou você tem uma dificuldade de parecer ridículo, de passar vergonha, você tem um medo muito grande de errar e por causa desse erro, né, pessoas caçoarem de você, ou de você passar não uma imagem tão séria, uma imagem tão perfeita, a qual você procura passar? E eu tô perguntando isso para você porque para a gente poder ter uma boa autoestima, uma autoestima saudável, é necessário que a gente saiba lidar com os nossos erros. E que e no meio dessa grande estrada, da gente conseguir acolher os nossos erros, da gente não se identificar com os nossos erros, mas da gente conseguir, apesar de errar, continuar nos respeitando, continuar nos entendendo, a gente às vezes vai esbarrar em situações onde a gente vai passar uma vergonha, ou onde a gente vai cometer um erro ali que é muito ridículo, ou seja, digno de riso. E nas ideias do Arlie Cravo, ele diz que a gente tem que aceitar o fato de que a gente é digno de riso, ou seja, que a gente é ridículo. E muitas vezes, gente, a gente é ridículo. Muitas vezes a gente poderia resolver um problema de uma forma completamente X, a gente já sabe muitas vezes como resolver aquele problema, mas a gente complica as situações, a gente quer fazer diferente, ou a gente quer tomar o controle de tudo, e aí faz bobagem ali, toma decisões equivocadas, faz tudo diferente, no final a gente reclama do resultado, ou então a gente está querendo realizar uma coisa focando em algo, mas tudo que a gente está fazendo traz o contrário, ou seja, às vezes a gente quer, por exemplo, construir um projeto na nossa vida, mas todas as nossas atitudes estão contra aquele projeto, tudo que a gente faz desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir é contra aquele projeto, e depois a gente percebe que a gente estava se auto-sabotando, ou então a gente está fazendo uma coisa e a gente se atrapalha, ou a gente tropeça. Enfim, a gente vai cometer erros e muitas vezes a gente vai passar vergonhas. Só que a questão, gente, é que quanto mais crítico, quanto mais perfeccionista, quanto mais você for uma pessoa controladora, mais difícil vai ser para você aceitar o fato de que você erra. Quanto mais você tem uma visão perfeccionista sobre si mesmo, quanto mais você tem uma visão crítica sobre si mesmo, menos você vai aceitar bem o fato de que você erra. E como todos nós erramos, a questão é que o que vai dizer ali se você vai conviver bem com seus erros ou não é a forma como você reage a eles. Então, todas as pessoas vão cometer erros. Faz parte do nosso aprendizado. Só que a questão é que, como todas as pessoas vão cometer erros o tempo todo, a gente tem às vezes o equívoco de achar que a gente não deveria cometer erros, ou que a gente não vai cometer erros. A gente tem ali um pontinho de vaidade. E às vezes é difícil para a gente perceber que isso é vaidade. Né? É difícil a gente perceber que a gente está ali com tanto medo de errar, com tanto medo de passar vergonha, porque na verdade a gente carrega uma grande vaidade em relação a gente mesmo. Então a gente está ali fazendo alguma atividade, a gente comete um erro e a gente pensa, e a gente se sente mal, porque a gente pensa lá no fundo, como que eu pude errar? Mas eu já não sabia isso, mas eu já não tinha conhecimento sobre isso. Como eu, que sou tão inteligente, que sou tão perfeito, eu consegui, eu tive a petulância de errar. Então, às vezes, gente, essa nossa grande dificuldade de aceitar os nossos próprios erros pode vir muitas vezes de uma vaidade que está disfarçada ali, que está mascarada. Mas que na verdade se trata de uma vaidade, porque a gente não se permite errar porque a gente acha que a gente é perfeito, que a gente é maravilhoso, que a gente não erra. Então, se eu faço algo diferente do que eu espero de mim mesmo,
eu vou lá e me castigo, eu vou falar mal de mim mesmo, eu vou ficar me arrependendo, né? A gente acha que o jeito certo de lidar com o erro é em qual maior a gravidade for o erro, mas a gente tem que ficar ali se maldizendo e se depreciando. Então, se eu cometi um erro assim, mais leve, eu posso ali falar mal de mim mesmo só um pouquinho. Mas se o erro for muito grave, aí eu tenho que ficar, sei lá, 3 anos falando sobre o problema, falando que eu sou horrível, falando que eu sou um pecador e que eu cometi aquele erro, ficar remoendo e ruminando aquele erro durante 3 anos para aquele erro poder ali ser limpo, ser passado despercebido. A gente acha que é assim que funciona. Só que, gente, a gente não aprendeu, e embora isso seja muito estranho, porque a gente convive com erro desde que a gente nasceu. A gente aprendeu a andar, a gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a viver em sociedade através do erro. A criança, ela não consegue aprender a andar de primeira, ela cai, ela tomba, mas aí ela continua com aquela, né, naquela confiança, naquele ímpeto de tentar andar, e aí ela consegue. Então a gente não consegue de primeira. As palavras, a gente não consegue fazer uma frase completa, a gente fala poucas palavras, a gente imita alguns sons, então a gente vai errando até que a gente aprenda. Por mais estranho que seja esse fato, a gente não tem um mínimo de compreensão com os nossos erros. A gente não tem um mínimo de tato para lidar com os nossos erros. Embora desde o momento que a gente nasceu, a gente tenha errado. E a gente vai continuar errando. Então a gente fica lá, "Ah, mas por que eu errei? Por que que eu fiz isso? Ah, mas eu não deveria ter feito isso, que eu deveria ter feito diferente. Ah, não, eu sou um burro, eu sou um mané, eu estou aqui, que cometi esse erro. Ah, não, como eu pude? Fica lá se remoendo, se fazendo de vítima. No fundo, uma grande vaidade, porque você não aceita ser uma pessoa que erra, não aceita ser uma pessoa que falha. E, gente, quanto mais controlador você for, como eu já disse anteriormente, quanto mais vaidade você tiver, mais o erro vai pesar na sua vida. Porque a questão, gente, é que como a gente sempre vai errar, o que vai dar o que dá poder para um erro tomar uma proporção muito grande na nossa vida é a nossa visão sobre esse erro. Uma pessoa que ela é extremamente controladora com sua própria conduta, ela é extremamente controladora com a sua vida em volta dela. Uma pessoa que tem uma vaidade muito grande, que tem um senso de perfeição muito alto, que não admite falhas. Então, uma pessoa que ela está o tempo todo se cobrando a si mesmo uma coisa que ela não tem capacidade nesse momento de exercer. Então, às vezes, ela está ali fazendo uma atividade pela primeira vez, ela já se cobra uma perfeição que ela só vai adquirir anos depois, uma habilidade, uma excelência que ela só vai conseguir anos depois. Essa pessoa, o erro para essa pessoa vai parecer uma coisa muito grave, vai parecer uma coisa muito grande, vai ocupar muito o espaço da vida dela. Aquele erro que às vezes é pequeno, vai ser muito grande na percepção dessa pessoa. E aí vai levar a uma grande carga emocional junto. Então ela vai errar, ela vai se sentir culpada, ela vai se sentir vítima, ela vai se sentir mal, ela vai ficar revoltada, porque ela não sabe lidar bem com o erro. E qualquer errinho que ela percebe, ou às vezes nem é erro, às vezes é só, né, uma coisa que ela não esperava, uma expectativa que foi frustrada, ela já se revolta, ela já briga, ela já se dói, ele se vitimiza. Porque ela não sabe lidar com o erro, porque ela não sabe soltar esse excesso de controle. Mas se a pessoa, ao contrário, ela tem um olhar de leveza, ela entende que ela erra, que ela vai ficar errando, o que não significa que ela não vai colher ali os frutos daquilo que ela plantou, que ela não vai, né, sofrer as consequências, receber as consequências das coisas que ela fez. Então, mas ela tem um olhar de leveza, então ela sabe que ela erra, ela vai errar e ela sempre errou. Isso não significa que ela não vai procurar melhorar. Mas quando a pessoa ela tem um olhar de leveza perante os próprios erros, o erro que pode às vezes ser muito grande para outras pessoas, para ela já não tem tanto poder. Porque o poder que o erro tem na nossa vida de ferir a nossa autoestima é o poder que a gente dá para ele. Quanto mais poder a gente dá para um erro, mais ele fere a nossa autoestima. E mais triste a gente fica com a gente, mais revoltado a gente fica com a gente. Só que a gente tá revoltado, tá triste em vão.
Porque não é porque essa tristeza, essa revolta, ela tá vindo pela nossa falta de percepção, pelo nosso equívoco perante a gente mesmo. Que a gente acha que a gente tem que acertar sempre, que a gente tem que ser perfeito sempre. E às vezes a gente recebe essa crença de que a gente tem que ser perfeito, a gente recebe essa percepção muitas vezes de outras pessoas. Se a gente teve um pai, uma mãe, cuidadores ou professores, alguém na nossa vida que era muito perfeccionista, que era muito controlador, é muito comum que a gente seja excessivamente crítico com a gente mesmo. Então, o tempo todo ali a gente está criticando, a gente está nos vigilando, e não vigilando numa forma boa, numa forma de atenção, mas num sentido de castração, no sentido de repressão. Então a gente está o tempo todo se cerceando, se podando, está o tempo todo ali calculando todos os movimentos para que a gente não erre nenhuma vez, porque a gente não pode errar, a gente tem que ser perfeito, a gente tem que obter sempre 100% das vezes o aplauso das outras pessoas. Passar vergonha, cometer uma gafe, isso é a pior coisa que existe. O ego ali vai à loucura, porque na verdade, como eu já disse, isso vem de uma grande vaidade. Então, quando você erra, isso dói no seu ego, isso dói na sua vaidade, você fica possesso ali de raiva, porque você tá vendo ali que você não é essa imagem que você criou na sua cabeça, que você não é esse ser angelical perfeito que você é, que você não consegue controlar tudo. E a gente não consegue controlar tudo. E às vezes a gente não vai conseguir controlar nem a gente mesmo. Então, porque a questão às vezes não é controle, é disciplina. E muitas vezes vai ter coisas que a gente não vai conseguir controlar de primeira. A gente vai precisar treinar. Então a gente vai cometer erros, a gente vai passar vergonha, a gente vai fazer coisas e vai se desastrar ali no meio do caminho. A gente vai tropeçar. Faz parte. Até que a gente aprenda, isso vai ser assim. E se a gente tem um senso crítico, um senso de justiça, que fica o tempo todo lá, não pode fazer isso. Ah, não pode errar. Ah, não pode falar assim. Ah, não pode olhar assim. A gente vive preso na gente mesmo. A gente vive em uma cadeia o tempo todo, num cativeiro. A gente não se permite fazer nada diferente. A gente vive uma vida chata. A gente não pode sair ali do eixo nem uma vírgula, porque aí a gente já começa a se autocondenar. Porque muitas vezes ou a gente tem um senso de vaidade muito grande em relação a gente mesmo, ou porque a gente se sente tão rejeitável que a gente sente que se a gente sair do eixo uma vírgula ali, 1 centímetro, as pessoas vão nos deixar, as pessoas vão nos rejeitar, o que é um grande equívoco. E se vocês perceberem, gente, as pessoas que melhor lidam com o erro de forma leve, com uma gafe, com uma vergonha que passa em público, às vezes uma pessoa que vai tropeçar ali na rua e rir dela mesma, as outras pessoas, é claro que existem exceções, mas as outras pessoas não lidam de forma tão severa quanto lidariam se ela ficasse ali toda travada. Então, às vezes, você está ali apresentando uma palestra ou uma apresentação de um trabalho, ou falando mesmo em público para mais pessoas, ou numa conversa, e aí você está ali falando, você fala uma palavra errada, você erra ali na sua dicção, e aí, em vez de você ficar ali se martirizando e começar a suar frio porque você errou essa palavra, começar a pensar no julgamento das outras pessoas, você ri. Aí você ri de si mesmo, você vai ali com certa palavra, com leveza, você ri de si mesmo. E aí naquele momento ali as pessoas não te julgam, as pessoas riem com você, ou as pessoas relevam o seu erro, nem consideram ele grande coisa. O que seria o contrário, se ele no momento que você errasse, você travasse, aí você travasse aqui, você não ia conseguir mais falar nada, e aí você começasse a suar frio, ficar com medo, e as pessoas iam começar a perceber o seu medo, começar a perceber a sua estranheza, e você não conseguisse concluir um raciocínio, um discurso. Então, gente, a forma com que a gente lida com os nossos próprios erros, muitas vezes vai ser a forma que os outros vão receber esse nosso erro também. Então, se no primeiro erro que a gente comete, a gente fica ali totalmente desesperado, as pessoas elas vão perceber isso. E aí que vai ser a pior coisa que a gente poderia imaginar, que aí as pessoas vão perceber, vão achar que a gente tá estranho, e aí a gente vai ficar desesperado. E aí vai ser muito ruim. Mas se a gente consegue rir da gente mesmo, se a gente consegue entender o quanto a gente é ridículo, ou seja, digno de riso em muitos momentos, a gente consegue lidar bem com os nossos erros. E se aí durante o nosso discurso a gente erra 1, 2, 3, 40 palavras, tanto faz, porque a gente sabe que a gente erra. Isso faz parte. Eu sou uma pessoa que sou muito desastrada. Então, o tempo todo eu tive que lidar com esse fato de que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou cometer alguma gafe. Às vezes eu tô falando com alguém, eu falo uma palavra errada.
E aí eu já aprendi que tenho que rir de mim mesmo, sabe? Eu não levo isso tão a sério. Né? Ainda bem que com treino durante os anos eu fui aprendendo a me conectar com o meu bom humor. Então, quando acontece uma situação, eu gosto de rir mesmo, eu gosto de fazer palhaçada às vezes, eu gosto de fazer piada, fazer trocadilho. Eu aprendi a me olhar dessa forma, porque eu também já tive muito excesso de controle, sabe? Eu já fui muito repressivo comigo mesmo, eu já fui uma pessoa muito perfeccionista, de um certo modo, comigo mesmo. Eu, eu não sou muito com as coisas externas, mas eu sou muito comigo mesmo. Então, quando acontece alguma coisa que eu não consigo agir da forma como eu estou esperando na minha cabeça, ou quando acontecer alguma coisa que eu cometo um erro, ou que eu, né, me atrapalho, eu me cobrava muito, eu me sentia muito mal, eu sentia muita vergonha, eu achava que as pessoas ali naquele momento iam começar a suar de mim, começar a falar mal de mim, ou começar a me julgar, apontar o dedo para mim. E aí o que que acontecia é que, como eu achava que isso ia acontecer, era o que eu atraía. Então eu atraía amizades que ficavam apontando os meus erros, eu atraía pessoas que do nada vinham falar da minha aparência, vinham falar de mim. Só que quando eu fui aprendendo que eu ria, que eu ia ser desastrado, que eu ia fazer bobagem, que eu ia trocar palavra, que eu ia errar ali na pronúncia de alguma coisa, e eu ria disso, eu fui percebendo que isso trazia uma leveza. E aí eu parei de ligar tanto pro que as outras pessoas falaram. Então, se eu estava falando uma palavra, eu falava uma palavra errada no meio da minha frase, eu ria mesmo. Se as pessoas estavam rindo junto comigo ou não, tanto faz, porque para mim aquilo era divertido. Aquilo era uma oportunidade de rir, de ter um bom humor, de gargalhar ali um pouco, né? Só descontrair. Então, eu fui percebendo que quanto melhor eu lidava com o meu erro, menor ele parecia. Então, quanto mais eu ficava ali, que eu não posso errar, que eu não posso fazer, e se alguém vir aqui apontar o dedo para mim? Se alguém falar isso, o que que eu vou fazer? Como que eu vou me defender? Eu vivia numa postura de medo o tempo todo. E aí, um erro que eu cometia, que era pequeno, parecia gigantesco para mim. E aí, eu fui tratando isso de olhar os erros como coisas normais, porque eu errava. Desde a minha vida, desde que eu iniciei ela aqui, desde que eu nasci, tenho errado. Vou continuar errando, estou errando muitas vezes. Nesse momento que eu não sei o que que é, só vou perceber na frente. E quando a gente tem a ideia de que a gente só pode fazer aquilo que o nosso nível de consciência permite, a gente para de ficar se cobrando uma postura, uma consciência que a gente não tem. Então a gente vai fazer uma coisa, mas eu deveria ter feito isso porque eu sabia. Não sabia. Talvez sabia intelectualmente, mas não tinha consciência, não tinha aprendizado, não tinha sabedoria. Então, não tinha como você fazer diferente. Você fez o melhor que você pôde. Mas isso, mas aquilo. Você fez o melhor que você pôde. Hoje você olha para aquilo e vê a possibilidade de você fazer diferente porque hoje você aprendeu. Hoje você tem consciência. Na época, ver essa situação nesse prisma, com essas oportunidades, era inviável, você não conseguia ver, a sua visão mudou. Então não adianta a gente exigir da gente uma consciência que a gente não tinha possibilidade de ter naquele momento. E a gente vai aprendendo a lidar com os nossos erros. E entender, se eu estou errando aqui, eu só vou perceber o meu erro no futuro, então que eu deixe então para perceber esse meu erro no futuro. No momento que eu perceber esse meu erro, eu vou sim lidar com as consequências, eu vou sim tentar redimir se for a situação, mas eu não vou ficar me martirizando, porque como diz o Arli Cravo, a culpa tem que ser jogada no lixo. A culpa não serve para nada. Não é culpa que vai consertar o seu erro. É ao contrário, é quando você tem uma atitude proativa, que você lida bem com o seu erro, é que você vai conseguir consertar ele. Se você está ali andando, você está com um copo de água na mão, e você tropeça e joga esse copo de água na outra pessoa, não vai adiantar você pegar o copo de vidro e tacar na sua cabeça e ir pro hospital. Vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar nada. Então não adianta ficar se martirizando. O que vai adiantar é, às vezes, ali, você pegar uma toalha para secar a pessoa, ou você pedir desculpa. Da situação que aconteceu, você não tem nem tempo de pedir desculpa na outra pessoa, nem de pedir perdão, nem de dar atenção para aquela pessoa que você molhou, porque você está ali se martirizando, se culpando, e quer se batendo, se machucando, não adianta nada. Então, a culpa tem que ser jogada no lixo, a culpa não serve de nada. Então, se você começar a errar ali, começar a vir aquela culpa, joga ela no lixo. Ignora essa culpa. Entende? Que não tem nada a ver o fato de você errar com o fato de você se culpar. Que não tem nada a ver o fato de você errar com o seu valor. Que errar, não, que por mais que você erre, e por maior que seja o seu erro, isso não
altera o seu valor, isso não altera a sua luz, a sua bondade, as suas qualidades. Por maior que seja o seu defeito, o seu erro, a sua alimentação, isso não te resume, isso não te qualifica como uma pessoa boa ou ruim, porque todos nós erramos. Mas o que vai fazer, de fato, você se sentir bem consigo mesmo é como você vai lidar com esse erro. Então, para você poder ter uma boa autoestima, a gente precisa aprender a rir da gente mesmo. E a gente tem que aprender a se aceitar como um ser ridículo, como um ser digno de riso. E aí, se você comete uma gafe, você ri de si mesmo. Se você tropeça, se você é desastrado, você ri de si mesmo. E muitas vezes ali você pode treinar a você ser ridículo. Porque quanto mais você se expõe a ser ridículo, quanto mais você se expõe a passar vergonha, quanto mais você fala assim, vou passar vergonha mesmo, então que eu passo do meu jeito aqui, do jeito que eu quero. Então você vai lá e passa vergonha, faz palhaçada e ri de si mesmo. Menos você vai ficar se importando, menos isso vai ser uma questão para você, e melhor você vai lidar. Até o momento que vai chegar que você vai falar assim, nossa, eu estava me preocupando com isso, eu estava me preocupando com um erro assim, e aí você vai aprender que esse erro não tem nada a ver com você, tem nada a ver com a sua essência, que você tem o direito de errar, porque nós somos seres que erram. Então a gente sai dessa vaidade, a gente sai desse perfeccionismo e começa a aprender que a gente é um ser ridículo. E a gente vai ser ridículo em muitos momentos. Então aceite que você também pode ser digno de riso, que você também pode ser ridículo. E solte esse excesso de controle. Solte essa repressão, essa castração. Solte esse cerceamento. Solte esse juízo interno que você tem, que fica o tempo todo te julgando. Solte esse perfeccionismo e permita ser ridículo comigo. Então, pessoal, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que vocês tenham conseguido captar, que tenham conseguido compreender, nem que seja 1% daquilo que eu venho trazer para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.